E aí, como passaram o feriado de vocês? Foi bom? Foi, né? Deu para descansar um pouquinho. Olhem, vamos para a nossa aula de história na página 237. O que é que nós temos na página 237? Capital do Brasil. Eita, e o Brasil tem uma capital? Tem. Assim como as cidades, todas as cidades brasileiras têm uma capital, o Brasil também tem a sua capital. Vamos lá? Capital do Brasil. Todo país tem uma capital política, ou seja, uma cidade onde os responsáveis pelo governo administram o país. A capital do Brasil é Brasília, isso é muito importante, grifem aí. A capital do Brasil é Brasília, construída entre 1956 e 1961, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Brasília é uma cidade que foi planejada, ou seja, não surgiu de forma espontânea. Como nós já estudamos no início das primeiras unidades, né? Algumas cidades, elas foram planejadas, ou seja, elas não foram descobertas. Como aqui Simão Dias, né, um vaqueiro estava passando pelas redondezas e viu que essa terra não tinha ninguém. Existiam poucas pessoas, não tinha nada descoberto. Então ele veio e acabou descobrindo aqui. Só que existem algumas cidades que são planejadas. Tem o local, eles planejam construir as casas, eles planejam as ruas. É tudo arquitetado direitinho e pensado direitinho. Brasília é uma cidade que foi planejada, ou seja, não surgiu de forma espontânea no entorno de um povoado. Um dos locais mais importantes de Brasília é a Praça dos Três Poderes. Então, qual é a capital do Brasil, né? O local que é mais importante, digamos, do Brasil, né? A capital, Brasília. E em Brasília, a Praça dos Três Poderes é um dos locais mais importantes. Aí abaixo, gente, era quando estavam construindo, né, a capital do Brasil. Aí abaixo tem assim, Juscelino Kubitschek. Quem foi esse Juscelino Kubitschek? Ele foi o presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Ele se formou em medicina. Em 1934, iniciou a sua carreira política. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e depois tornou governador do estado de Minas Gerais. Seu lema de campanha era 50 anos em 5 e seu objetivo era fazer o Brasil se desenvolver e se modernizar. Foi o responsável pela construção de Brasília. Então, Juscelino Kubitschek foi o responsável pela construção, pela elaboração, pelo planejamento de Brasília. Ou seja, ele arquitetou tudo, ele pensou no local, ele pensou como as ruas seriam. É tanto que Brasília era uma cidade totalmente plana, porque ela foi totalmente pensada. Quando vamos construir uma casa, tem que deixar o terreno plano, ou seja, não pode deixar o terreno inclinado, porque como que a casa vai ficar? Vai ficar em cima, embaixo? Não pode. Então, Brasília foi uma cidade totalmente planejada, arquitetada por quem? Juscelino Kubitschek. Ele foi muito importante, viu? E ainda é, claro, né? Na página 238, assim como nós falamos, como eu acabei de falar, que em Brasília, um dos locais mais importantes é a Praça dos Três Poderes. Vamos conhecer, vamos saber que praça é essa, tá certo? Vamos lá. Então, essa praça, a Praça dos Três Poderes, fica em Brasília e é o lugar onde estão localizadas as sedes dos três poderes. Elas fazem parte de um sistema político chamado de república, por isso o Brasil é considerado um país republicano. Para o país funcionar, cada um dos três poderes, quais são esses três poderes que existem em Brasília? Qual o nome deles? Executivo, legislativo e judiciário. Eles possuem responsabilidades, as quais estão descritas na nossa Constituição Federal. O que é que o executivo, o poder executivo, ele fala?
Ele tem a função de administrar os recursos públicos, de executar as leis do país, são eles que ditam as regras, as leis do país, do município, que exerce esse poder em Brasília, e quem exerce esse poder em Brasília é o presidente da República. Esse é o poder executivo. Tem o poder legislativo, que é por meio do Congresso, estou resumindo, viu, gente? Responsável por elaborar as provas, as leis, fiscalizar os outros poderes, e as pessoas responsáveis por eles são os deputados federais e os senadores. Então, o executivo é o presidente da República, legislativo são os deputados federais e os senadores, e o judiciário é responsável por fazer com que as leis sejam cumpridas e resolver conflitos entre os cidadãos. Os responsáveis por esse poder são juízes, como o Supremo Tribunal Federal. Então, o poder executivo, quem é que toma conta do poder executivo? O presidente. O legislativo, quem são? Deputados federais e os senadores. Já o judiciário, o próprio nome já vem de início, né? Judiciário, o juiz, tá certo? Continuando aí. Na página 239, o que é que nós temos na página 239? Observe a imagem e responda as perguntas a seguir. Observe essa imagem aí, para a gente responder agora a essas perguntas. O que é que ele fala aí? A imagem mostra a representação dos três poderes, conforme vimos nas fotos anteriores. Qual deles você considera mais importante? E por quê? Então, desses três poderes que eu falei aí, qual deles que vocês consideram assim mais importante? O executivo, o legislativo ou o judiciário? Eu acredito que vocês irão responder o poder executivo. Essa é uma opinião minha. Por quê? Porque quem exerce esse poder é o presidente, tá certo? É uma opinião minha. Se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Se vocês discordarem, vocês coloquem porque vocês acham que é o legislativo ou o judiciário, certo? Eu vou colocar executivo. Deixa eu colocar mais para cima, para depois a gente já responder a segunda, né? Executivo. Acredito que vocês também, né, concordam comigo, né? O executivo, vírgula, pois quem exerce esse poder é o presidente da República. Segundo, imagine que quando crescer você trabalhe no poder que considera mais importante. Quais ações você colocaria em prática? Aí eu já não posso mais opinar, né? Aí, digamos, vocês gostariam de participar do qual? Vocês têm que escolher um desses três, certo? Por mais que você diga, tia, quando eu crescer, eu não quero participar de nenhum dos três, tudo bem. Só que aqui nessa atividade está pedindo para que vocês escolham. Então não quer dizer que vocês irão exercer, mas vocês precisam escolher um desses para responder aqui, tá bom? Respondam aí e me enviem. E o terceiro tem assim, faça um desenho que represente as ações que você imaginou. Então você vai escrever no número 2 quais ações que você elaboraria e abaixo no terceiro você vai desenhar. Compreenderam o conteúdo, o assunto? O que foi que Tia Iris acabou de explicar a vocês? A capital do Brasil.
é de extrema importância que vocês aprendam esses conteúdos, porque é tudo, gente, para a vida de vocês, né? O Brasil não é um país sem lei. Existem pessoas que elaboram as leis, que cuidam do nosso país. Por mais que algumas coisas não deem tanto certo, mas tem pessoas por trás que estão trabalhando, né? Como esses três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Esses três poderes se unem para nos garantir uma melhor qualidade de vida e nos ajudar também e ajudar a população no que eles precisam. Às vezes demoram sim, mas eles estão lá para nos ajudar, certo? Principalmente o legislativo, que ele abrange os governadores, né, os deputados federais, os deputados federais e senadores, e eles que são a voz do povo. Então, eles são muito importantes, né? Essas pessoas são importantes estarem lá para nos dar a voz, tá certo? Fica aqui a aula de história. Um beijão para vocês. Respondam aí com calma. Manda uma foto e ó, um beijão.